abordaremos 10 a 12. Hoje ficaremos nos versos 6 a 9, mas como o capítulo é uma unidade, é uma poesia, uma unidade literária, uma poesia, nós leremos o capítulo completo, que diz assim: Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que a sua justiça saia como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a sua justiça, ó Jerusalém, e todos os reis contemplarão a sua glória. E você será chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Você será uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha delícia, e a sua terra de casada, porque o Senhor se delicia em você, e a sua terra se casará. Porque, como o jovem se casa com a moça, assim os seus filhos se casarão com você. Como o noivo se alegra com a noiva, assim o seu Deus se alegrará com você. Sobre as suas muralhas, ó Jerusalém, pus guardas, que jamais se calarão, nem de dia nem de noite. Vocês, que farão com que o Senhor se lembre, não descansem, nem deem a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. O Senhor jurou pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o seu cereal como alimento para os seus inimigos, nem os estrangeiros beberão o seu vinho que você produziu com tanto trabalho. Mas aqueles que ajuntam o cereal serão os que o comerão, louvando o Senhor. E os que recolhem as uvas beberão o vinho nos átrios do meu santuário. Passem pelas portas, preparem o caminho para o meu povo. Aterrem a estrada, tirem as pedras, levantem um estandarte para os povos. Eis que o Senhor fez ouvir até os confins da terra estas palavras. Digam à filha de Sião: eis que vem o seu Salvador, com ele vem a sua recompensa, e diante dele vem o seu galardão. Eles serão chamados de povo santo, remidos do Senhor, e você, Jerusalém, será chamada de procurada, cidade não abandonada. Vamos orar. Senhor nosso Deus, temos diante de nós a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo inspirou. Reconhecemos a autoridade, o poder, a clareza, o benefício desta palavra. Mas reconhecemos também, Senhor, a nossa incompetência, inaptidão e indisposição para compreender, amar e obedecer esta palavra. Por isso suplicamos que o mesmo Espírito Santo que a inspirou venha iluminar o nosso entendimento, dispor o nosso coração, inclinar a nossa vontade para compreendermos, amarmos e obedecermos esta palavra. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Orar é exercer a função de um vigia que lembra e importuna Deus para que Ele cumpra as suas promessas. Esta é a lição que esse texto aqui nos apresenta. Nos dá esta imagem de oração. Aquele que ora é como um atalaia, um sentinela, um vigia, que tem como função, que tem como responsabilidade lembrar Deus e importunar Deus para que Deus possa cumprir as suas promessas
e depois, desfrutando os benefícios desta promessa, ele possa louvar a Deus. Nós iremos então explanar esta verdade nos seus dois aspectos. Primeiro, nós devemos orar persistentemente para que Deus cumpra as suas promessas. E depois, devemos louvar a Deus pelos frutos que Ele nos dá quando cumprir estas promessas. Isaías foi um profeta que viveu mais ou menos 7 séculos antes do Senhor Jesus Cristo, na cidade de Jerusalém, pregando para o povo de Judá. Basicamente, sua mensagem anunciava, conclamava aquele povo ao arrependimento. Caso o povo não se arrependesse, Deus enviaria o seu juízo. Depois de muito tempo avisando e alertando o povo, Isaías passa a dizer que já que o povo não se arrependia, já que o povo não voltava para Deus, Deus então levantaria uma nação, a nação da Babilônia, que traria o juízo, a disciplina julgadora de Deus sobre aquele povo. Mas que o juízo não seria a palavra final de Deus. Deus restauraria a sua cidade de Jerusalém, Deus restauraria o povo de Israel. Haveria uma primeira fase desta restauração, que seria uma restauração temporal, uma restauração que se daria mais ou menos 70 anos depois do cativeiro. Mas também Isaías anunciou uma restauração total e final, uma restauração escatológica, que ainda há de se cumprir, que ainda há de se realizar e que não será apenas sobre a cidade de Jerusalém e sobre o povo de Israel, mas se estenderá a toda a criação de Deus. Depois de ter passado mais ou menos 54 anos profetizando, Isaías então para o seu ministério de proclamar oralmente as suas profecias e se dedica a recolher essas profecias e editá-las na forma do livro que nós temos hoje. Na primeira parte do livro, ele mescla profecias de restauração escatológica, mas enfatiza aquelas profecias que tinham a ver com o primeiro momento do seu ministério profético, quando o seu povo vivia a ameaça do Império Assírio. Isto, em nossas versões, vai do capítulo 1 até o capítulo 39. Do capítulo 40 a 66, Isaías então enfatiza mensagens proféticas dentro do contexto de quando o povo já estaria no exílio babilônico, da restauração que Deus promoveria, mas enfatizando também a restauração escatológica, a restauração final. E nos capítulos 60, 61 e 62, ele enfatiza especialmente essa restauração final, esta restauração escatológica. No capítulo 60, ele fala da restauração na cidade de Jerusalém. No capítulo 61, ele apresenta o instrumento que seria utilizado para trazer esta restauração, o ungido do Senhor, o Messias. E no capítulo 62, ele volta a tratar da restauração de Jerusalém. Mas agora, nas duas primeiras partes, que são os versículos 1 a 5 e 6 a 9, enfatizando que Deus há de restaurar, mas Deus também quer que o seu povo ore por essa restauração. E ore persistentemente. E essa oração persistente deve ser uma oração vigilante. E é isso que ele diz logo no início do verso 6. Sobre suas muralhas, ó Jerusalém, pus guardas, pus vigias, sentinelas, atalaias. A imagem aqui é de uma cidade murada, como eram a maioria das cidades, especialmente das cidades importantes naquele tempo, eram todas rodeadas por muros, e sobre estes muros havia
torres, guaritas, como nós conhecemos hoje nos quartéis, e nestas guaritas, nestas torres, ficavam soldados, vigias e sentinelas, que tinham como função principal observar se algum perigo se avizinhava para poder então alertar a cidade. Mas esses vigias cumpriam outras funções também, que inclusive 2 delas já foram colocadas no livro de Isaías. Uma das funções dos vigias, especialmente à noite, já que eles estavam numa posição mais alta sobre os muros, eles poderiam enxergar quanto faltava para a noite acabar. Naquela época não havia relógios como nós temos hoje, ou mesmo celular para saber a hora. Então dependia muito da observação durante o dia, do movimento do sol. E à noite da questão do movimento das estrelas e coisas assim. Então o vigia poderia saber isso. E usando esta função, Isaías já tratou de que o profeta era como um vigia, um atalaia, que poderia olhar para frente, olhar para o futuro e anunciar, através da revelação divina, o que aconteceria no futuro. Mas Isaías vai usar uma segunda vez a ideia de vigia, num sentido figurado, quando ele fala que o vigia, aquela sentinela sobre o muro, poderia anunciar a vinda da restauração, a vinda do povo sendo restaurado, a vinda do reino de Deus. Então o vigia seria aquele que anteciparia, que primeiro enxergaria o cumprimento da promessa e anunciaria ao seu povo, anunciaria a cidade. Mas aqui há uma terceira função para estes vigias. A palavra está sendo usada novamente num sentido figurado, que aqueles então que estavam destinados a vigiar, de fato deveriam orar, deveriam clamar, deveriam pedir a Deus para que Deus cumprisse a sua promessa. A ideia então da oração como uma forma de vigiar o cumprimento da promessa de Deus. A oração como um modo de estar alerta, de estar esperto, de estar acordado, de estar observando as circunstâncias, observando os fatos para saber que Deus vai cumprir as suas promessas, de estar atento, clamando e pedindo que Deus cumpra as suas promessas. Temos um exemplo disso no Novo Testamento, na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Ali no livro de Lucas, no capítulo 2, algo em torno de 8 dias após o nascimento do Senhor Jesus, ele foi levado por seus pais ao templo para ser apresentado. E Lucas 2, dos versos 36 a 38, nos fala de uma mulher, uma profetisa, chamada Ana. Essa mulher, nessa época, já era bem idosa. Ela havia se casado, o seu casamento durara apenas 7 anos, porque o seu marido morrera, e ela então se tornou viúva, e daí para frente, ela já tinha nessa época 84 anos, daí para frente ela se dedicou a jejuar e orar, esperando a vinda do Messias. Então aqui é um exemplo de alguém que já sabia a promessa de Deus da vinda do ungido, da vinda do Messias, da vinda do rei que iria restaurar o povo. Ela já sabia disso e ela dedica a sua vida a orar, a vigiar, a esperar com oração, com jejum, manifestando uma ansiedade, manifestando um desejo de que essa vinda ocorresse logo. Então nós percebemos a oração como um ato de vigilância, a oração como um modo de vigiar, esperando então a vinda do Messias. O Senhor Jesus, quando falou de sua segunda vinda, no livro de Mateus, no capítulo 24, Mateus capítulo 24, no verso 42, ele diz o seguinte, quando ele está falando da sua vinda: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Ele prometeu voltar.
Nós não sabemos quando se dará essa volta, mas ele disse: vigiem, fiquem vigilantes, fiquem atentos. E uma das maneiras, uma das formas de nós nos demonstrarmos atentos à vinda do Senhor Jesus Cristo é exatamente orando. No capítulo 25, verso 13, portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. E como é que eu vigio? Em oração. Oração persistente, dedicando-se à oração. Jesus prometeu voltar. E ele ordenou que nós vigiássemos. E uma maneira de nós vigiarmos é orando, é clamando, é pedindo então a ele. Voltando lá ao texto de Isaías, nós vimos que além de orar vigilantemente, nós devemos orar incessantemente. Pus guardas que todo dia e toda noite continuamente não calarão. Todo dia, toda noite, continuamente. A ideia aqui é de oração incessante, é de estar constantemente, continuamente em oração. Esta advertência o apóstolo Paulo vai repetir em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. De fato, a oração é uma atividade que nós podemos estar exercendo constantemente. Por exemplo, nesse momento que você está me ouvindo a explicação do texto, você pode, ao mesmo tempo que está ouvindo, estar orando, estar pedindo a Deus discernimento, estar pedindo a Deus esclarecimento. E assim nós poderíamos pensar em várias outras atividades que nós desempenhamos no decorrer do dia, que enquanto exercemos aquela atividade, nós também podemos estar orando, estar em espírito de oração, estar em consciência constante de que estamos na presença de Deus, que estamos diante de Deus, que o trono de graça, o trono de misericórdia de Deus, por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, está acessível a nós, está à nossa disposição. Então, nos nossos afazeres diários, nós podemos permear estes afazeres com oração. Quantas vezes nós estamos fazendo alguma coisa e a mente divaga, e a mente vai longe, e a mente traz lembranças nem sempre agradáveis, e a mente acaba trazendo certos sentimentos ou ressentimentos que sugam a nossa energia, que nos jogam para baixo, enquanto nós poderíamos mudar tudo isso para ter a atividade de oração, né? Enquanto estamos naquela atividade principal, que é o nosso dever principal, por trás nós estamos trabalhando secundariamente numa atividade de oração para não permitir que pensamentos desagradáveis, sentimentos perniciosos suguem a nossa energia e tirem a nossa comunhão com Deus. Então, além de orar vigilantemente, nós devemos orar incessantemente. Mas o autor aqui vai dizer que nós também devemos orar falando, orar eloquentemente, aqui eloquência no sentido de falar. Não se calarão, sem se calar. Falar dando voz aos nossos desejos, falar dando voz às nossas petições, falar declarando para Deus ou orar declarando para Deus aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pedimos, aquilo que está dentro do nosso coração. Então, não se calar diante daquilo que nos aflige, diante daquilo que nos angustia e diante das nossas esperanças, diante daquilo que nós esperamos que o Senhor vá cumprir. Então, não se calar, jamais se calar. O apóstolo Paulo também, na carta que escreve aos Filipenses, no capítulo 4, verso 6, ele diz
tornem conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então, em vez de deixar sua mente ficar carregada com as preocupações, com as ansiedades, em vez de você ter uma conversa com você mesmo, uma conversa que vai te abater, uma conversa que vai te tornar uma pessoa preocupada, ansiosa, tenha uma conversa com Deus, expresse para Deus, e mesmo que alguém olhe e diz, fulano está ficando doido, está falando sozinho, você sabe que não está ficando doido, você sabe que não está falando sozinho, você está falando com Deus. Então expresse, ali em voz baixa, expresse os seus sentimentos, suas preocupações. E vocês sabem como a nossa mente é ágil e como muitas vezes ela também é traiçoeira, como ela nos pega. Nós levantamos até um dia, está tudo bem, e de repente vem uma lembrança, e de repente vem uma preocupação ainda futura, e a gente fica com aquilo ali na mente como uma muriçoca zumbindo e só esperando o momento de dar a picada, e a gente fica com aquilo. E olha, é fácil mudar isso. Pare a preocupação e ore. Clame a Deus. Expresse, sem parar o que você está fazendo. Mas fale com Deus. Coloque diante de Deus. Não carregue a ansiedade, não carregue a preocupação. Não leve esse fardo. Coloque diante de Deus. Então, ore de modo vigilante. Ore de modo incessante. E ore conversando, falando com Deus. Mas ore também concentradamente, mantendo o foco em Deus. Vocês que farão com que o Senhor se lembre. E aqui nós temos uma imagem bem interessante da oração. Uma imagem nós já vimos, que a oração é como um exercício de vigilância. Aquele que ora é como um sentinela, um guarda, um atalaia que está vigiando. Mas aí, a oração como uma lembrança. Aquele que ora é um lembrador de Deus. Ele está lembrando Deus. Agora aqui a gente precisa entender que isto é uma poesia e que o autor está usando linguagem figurada. Deus não precisa ser lembrado. Mas o que está acontecendo aqui, ele usa uma palavra que era a palavra algumas vezes traduzida como cronista ou secretário aí no Antigo Testamento. Os reis tinham seus cronistas ou seus secretários. Então, quando o rei estava numa audiência, ele poderia fazer uma promessa a alguém. E talvez naquele dia tinha tanta gente para a audiência que ele fez várias promessas e ele poderia esquecer. Aí tinha os cronistas, os secretários, que faziam o quê? Anotavam, escreviam, aí depois, rei, naquele dia, diante da audiência para fulano, o senhor prometeu isso aqui, depois o senhor prometeu isso aqui. Então essa é a palavra usada. Agora voltando, Deus não precisa ser lembrado, Ele não esquece as coisas. E aqui é utilizada essa imagem figurada para nos mostrar como Deus anseia que nós nos tornemos participantes dos seus planos. Então eu posso ilustrar assim. Suponha um garoto que chega para o papai e diz do seu aniversário, aí o papai diz, olha, pois então no dia do seu aniversário eu vou te dar um presente, eu vou te dar uma bicicleta ou qualquer outro presente. Mas eu vou te pedir um favor para você fazer para o papai. Pois não, papai, você vai lembrar o papai. Você vai ficar lembrando o papai quando chega perto. Eu quero que você lembre o papai. O pai não precisa que o garoto o lembre. Ele tem outras pessoas que poderiam lembrá-lo. Mas esse ato de pedir que o seu filho o lembre, o que ele está querendo transmitir? Ele está querendo deixar uma porta aberta para a comunicação. Venha falar com o papai. Venha lembrar o papai disso aqui. Venha me avisar disso. Ele está manifestando um desejo de comunhão. Mas tem um outro fator. Ele está querendo que o filho tenha a sensação, o sentimento de que ele também é causa nisso. De que ele também está trabalhando junto com o seu pai por isso. De que ele também é importante nesse processo, que inclusive ele lembrou o pai dele disso aí.
É mais ou menos o que acontece com Deus quando Ele nos incentiva a orar, e especialmente nesse texto, quando aqueles que oram são chamados de lembradores de Deus, aqueles que lembram a Deus. Deus não precisa de nós, Deus não precisa da nossa lembrança, Deus não precisa da nossa ajuda, mas Ele é tão gracioso, Ele é tão bom, que Ele nos chama e nos diz: olha, eu quero que vocês me peçam. Eu quero que vocês me lembrem. E com isso Ele está dizendo: eu quero que vocês também sejam causa. Eu quero também que vocês sejam participantes no meu plano. Vocês não são pessoas sem importância. O ato de vocês tem valor. A oração de vocês tem importância. Então ore concentradamente. Ore falando com Deus. Algumas vezes nossas orações são divagações. A gente está falando com a gente mesmo, a gente muitas vezes em público está orando para impressionar os outros, ou a oração é mais um desabafo emocional do que de fato uma conversa com Deus. A consciência da presença de Deus, de que eu estou falando com Deus. Mas isso aqui é de fato orar. Orar é você ter a consciência de que por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, os céus se abrem e o trono de Deus fica acessível a você. Porque ao lado do Pai, nós temos um advogado, um intercessor, que deu a vida, que pagou pelos nossos pecados. Como diz o livro de Hebreus, nós podemos chegar a qualquer momento diante do trono do Rei do Universo e pedir para Ele, e contar para Ele os nossos problemas, e lembrar: olha, Senhor, eu estou me sentindo muito sozinho, eu estou me sentindo muito sozinha, muito solitário, muito solitária, mas o Senhor prometeu que estaria comigo, e eu venho pedir isso, que o Senhor esteja comigo, que o Senhor me fortaleça. Então ore conversando, ore concentrado em Deus, além de uma oração vigilante, uma oração incessante, uma oração então que fala, que conversa, mas uma oração concentrada em Deus. Mas ore também com disciplina, ore disciplinadamente, não descansem, diz o texto. Algumas vezes nós começamos uma vida de oração até com empolgação, até com muito ânimo, temos uma necessidade e logo colocamos essa necessidade diante de Deus e ficamos pedindo, mas conforme os dias vão passando, o que acontece? Nós esquecemos, nós nos cansamos, nós desanimamos, nós nos deixamos vencer pelo enfado, pelo cansaço, pelo tanto de coisas para fazer. Talvez quantos de nós aqui já não oramos porque pensamos: rapaz, já levanta de manhã, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, depois eu oro, aí tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo outro. Quando pensa que não, o dia acabou. E você está cansado e deita. E quando deita, que está pegando no sono, você lembra: eita, eu nem orei hoje, ó. Sabe o que é isso? Falta de disciplina. Então ore disciplinadamente. Estabeleça como regra, como disciplina em sua vida. Não se deixe vencer pelo desânimo, pelo cansaço, pela frustração, pela decepção. Mas ore também urgentemente. Aí vem outra frase bem interessante, logo no início do verso 7. Não descanse você. Não se deixe vencer pelo cansaço. Mas aí no verso 7, a primeira frase diz o quê? Nem dê descanso a Deus. Pense nisso, no poder dessa frase. É algo assim que a gente lê a primeira vez, será que eu estou entendendo direito aqui o que ele está dizendo?
que eu não devo dar descanso a Deus, que eu devo ficar importunando Deus, que eu não devo deixar Deus descansar. Pronto, é isso mesmo que ele está dizendo. Agora, o próprio livro de Isaías, lá no capítulo 40, diz que Deus não se cansa nem se fatiga. Então você entende que isso é linguagem figurada, utilizada para nos incentivar. Nós usamos isso, né? Algumas vezes, talvez o seu filho chega com você perguntando uma coisa, mas eu já disse para você 1000 vezes. Você já disse mesmo 1000 vezes? Não, primeiro que você não contou, para saber que disse 1000 vezes, né? E se tivesse contando, eu duvido que você não tivesse já perdido a conta antes de chegar a 1000. Mas isso o que é? Força de expressão. A Bíblia tem muita força de expressão. E aqui nós temos uma. Não dê descanso a Deus. Não pare de orar. Insista. Persista. Não desista de orar. Não desista de pedir. Não desista de clamar. Esteja lá diante de Deus clamando. Olha, Deus, eu sei que o Senhor já deve estar cansado comigo, mas o Senhor mesmo mandou que eu não dê descanso ao Senhor, pois eu estou aqui de novo, pedindo de novo por isso, pedindo pelo meu filho, pedindo pelo meu pai, pedindo pela minha mãe, pedindo pelo meu cônjuge. Eu estou aqui de novo pedindo, porque o Senhor mandou. O Senhor mesmo disse para que eu nem descansasse e nem te desse descanso na oração. Pense nisso, né? Que beleza isso. E ore com propósito. Ore então tendo um propósito. Nem deem a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Continue clamando, até que ele cumpra o que ele prometeu, clame. Já no texto de 60 e 61, Deus já havia anunciado que Jerusalém será a luz para as nações, que de Jerusalém vai sair a luz, o louvor para as nações. Ele já prometeu, mas aqui está sendo dito, até que ele cumpra o que ele prometeu, não pare de orar, não desista de orar, não se cale na oração. Então ore com esse senso de urgência, de pedir que Deus cumpra aquilo que ele prometeu. Para isso, você precisa conhecer as promessas de Deus. Você precisa conhecer as Escrituras. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Então o que nós temos aqui é um círculo que a leitura da Bíblia alimenta a oração. E a oração alimenta a leitura da Bíblia. Você lê a Bíblia e vê promessas de Deus. E o que você deve fazer então diante disso? Clamar, pedindo que Deus cumpra estas promessas. E quando você ora, pedindo que Deus cumpra essas promessas, você é motivado ainda mais a crer, a esperar, a ter segurança nestas promessas e ao mesmo tempo, enquanto você ora, o seu entendimento destas promessas é ampliado, o seu entendimento destas promessas aumenta. Veja que coisa maravilhosa. A oração é um exercício, talvez, dos exercícios cristãos, o mais simples. Você precisa falar bonito para orar? Não. Você precisa ter muito tempo de crente para orar? Não. Você precisa ter muito tempo de idade para orar? Não. Você precisa de um lugar especial, que só ora se for naquele lugar especial? Você precisa disso? Não. Você precisa de um tempo, só se for nesse tempo, só se for de manhã ou só se for à noite, você precisa disso? Não. Você pode orar em qualquer hora, em qualquer lugar, a qualquer tempo. Não é simples? Não é? E o que é orar? É contar para Deus aquilo que está no teu coração, é simples. Agora você há de convir comigo que é muito difícil. E aí é um paradoxo. Como é que algo tão simples pode ser tão difícil de fazer? Aí você diz, mas você está dizendo que é difícil, por quê? Eu vou pedir que você faça a seguinte comparação. Pense um pouco no dia de hoje. No tempo que você gastou
reclamando, lamentando, julgando pessoas, condenando pessoas, reclamando com as pessoas ao seu redor. Se você puder lembrar e calcular quanto tempo eu gastei fazendo isso, né? Julgando, atingindo pessoas, culpando pessoas, condenando pessoas. Se eu não expressei verbalmente porque me faltou coragem, estava com raiva de fulano, achei que ele era o culpado, mas ele é bem mais forte que eu nem sou doido de dizer para ele, aqui dentro eu fico dizendo isso, tal. Quanto tempo você gastou fazendo isso? E agora compare com quanto tempo você gastou orando. E aí? Para onde foi a maior parte do tempo? Para a oração? Ou para a reclamação? Para a lamúria? Para onde foi a maior parte do tempo? Quanto tempo você gastou nas redes sociais hoje? E quanto tempo você gastou em oração? E convenhamos, em termos de simplicidade, o que é mais simples? Interagir com a rede social ou orar? Em termos de simplicidade, o que é mais simples? Orar. Você não precisa nem de celular, nem de internet, nem de... Não é verdade? Você nem precisa saber como interagir, nem pensar. Não. É orar. Mas com que você gasta mais seu tempo? Com que você gasta mais sua energia? É isso que eu quero dizer com a oração. É um exercício simples, mas não é fácil. Agora, quando a gente pensa no privilégio que Deus nos dá, Ele que não precisa de nós, no privilégio que Ele nos dá, dizer, meu filho, eu quero que você me importune, eu quero que você me lembre, eu quero que você seja um vigia das minhas promessas, eu quero que você tenha acesso ao meu trono. Eu quero que em qualquer hora do dia, da noite, que você precisar, venha, eu estou aqui. Quando nós pensamos nisso, quando nós lemos um texto como esse, de modo tão escancarado, tão aberto, nos convida, nos incentiva a orar, era para a gente corar de vergonha de quão pobre, quão paupérrima é a nossa vida de oração. Era para a gente corar de vergonha. Era para chegar, Deus, eu estou envergonhado. O Senhor que não precisa, valoriza muito mais a oração do que eu, que preciso. Que devia estar aos teus pés constantemente. E o Senhor fica me chamando, dizendo para eu te importunar, para eu te lembrar em oração. Coloque como propósito em sua vida dedicar-se à oração. A segunda parte fala dos resultados da oração. E é interessante que começa no verso 8 dizendo, o Senhor jurou. Jurou pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso. A ideia do texto aqui na sua linguagem original era como se Deus dissesse assim. Se eu voltar a permitir que os teus inimigos saqueiem a tua terra, se eu voltar a permitir que os estrangeiros roubem o teu vinho, que os estrangeiros tomem o fruto do teu trabalho, que a minha mão direita seque, que o meu braço poderoso perca a força. Era mais ou menos assim que eram feitos os juramentos. Você lembra quando você lê o livro de Jó? Tem um capítulo que Jó faz isso, quando ele faz sua defesa final diante de Deus. Ele diz, se eu fiz isso ou fiz aquilo, que aconteça isso em minha vida. Se eu deixei de atender as pessoas pobres, que aconteça isso em minha vida. Era a maneira como as pessoas juravam. E aqui Deus está jurando. Eu faço uma outra pergunta. Deus tem necessidade de jurar alguma coisa? Se existe alguém que não precisa jurar, quem é? É Deus. A promessa de Deus já está de bom tamanho. Concorda comigo? Ele é fiel, ele não mente. Ele é poderoso, ele não falha. Então, se ele falou que vai fazer, só o falar já está garantido. Mas, além disso, ele jura. E jura por si mesmo.
jura pelo seu poder, jura por sua fidelidade. E ele jura abençoar. O contexto das palavras aqui: nunca mais darei o seu cereal como alimento para os seus inimigos, nem aos estrangeiros o seu vinho. É lá de Deuteronômio capítulo 28, verso 33, que era o contexto de quando Deus fez a aliança com o povo. Então, quando Deus fez uma aliança com o povo de Israel, Deus falou o seguinte: se vocês me obedecerem, eu vou abençoar vocês e vocês vão desfrutar do fruto do trabalho de vocês. Mas se vocês me desobedecerem, vocês vão plantar e outros vão colher. Vocês vão produzir o vinho e outros vão beber. Vocês não vão desfrutar do fruto do trabalho de vocês. Essa então se tornou uma maldição sobre o povo de Deus. Quando eles não conseguiam desfrutar do resultado do seu esforço, quando eles não conseguiam desfrutar do resultado do seu trabalho, era porque Deus estava punindo-os, disciplinando-os por causa de sua desobediência. E Deus fez isso, né? A invasão da Babilônia foi isso. Chegaram, roubaram a colheita, levaram os bens, invadiram o templo, levaram todo o esforço que o rei Salomão e vários reis tinham tido de ajuntar tesouros ali, levaram embora. Mas aqui Deus está dizendo: eu juro que isso nunca mais vai acontecer com vocês. E vocês então vão desfrutar do fruto do trabalho. Quando a gente desfruta do resultado do nosso trabalho, é bênção de Deus. Aqueles que ajuntam é que comerão. Aqueles que recolhem as uvas é que beberão os vinhos. Beberão o vinho. Agora comerão como? Louvando o Senhor. Temos que nos dedicar à oração. Mas temos que aprender a desfrutar das respostas da oração com louvor, com gratidão. Então ele diz: eles vão beber o vinho nos átrios do templo, isso é, nos lugares do templo. Eles vão fazer do resultado, do desfrute do seu trabalho, um momento de cultuar a Deus, de agradecer a Deus. Isso é outra coisa que a gente precisa aprender. Não sei se já aconteceu com você. Muitas vezes fulano está com um pedido lá difícil, urgente. Aí ele pede: orem por mim, eu estou precisando disso. Ou uma cura, ou isso, ou aquilo. Aí você fica orando, orando, orando. Aí um dia encontra o fulano: ei, irmão, eu estou orando por aquele. Ah, rapaz, já foi respondido. Ó. Há uns 2 meses atrás eu já respondi. Rapaz, e você na hora de pedir, pediu e depois nem avisou, pelo menos para a gente agradecer. Não que eu achei ruim ficar orando todo esse tempo, mesmo Deus já tendo respondido, mas pelo menos você teve para a gente agradecer. Não sei se isso já aconteceu com você, tanto de você ter feito isso com alguém, como de alguém ter feito isso com você. Mas muitas vezes nós pedimos com tanta facilidade, mas agradecer nem nos lembramos. A oração também tem essa outra parte, de receber as bênçãos de Deus e nos prontificarmos a louvar a Deus, a agradecer a Deus, a chegar nos átrios do santuário de Deus e reconhecer que aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, não é resultado do meu esforço, não é resultado da minha inteligência, não é resultado da minha esperteza, não é porque eu sou melhor do que ninguém. É por causa da graça de Deus. É por causa da bondade de Deus. Quando você não reconhece isso, sua alegria diante do que você recebe e tem será muito limitada e carregada de medo. Quando você acha que o que você tem, o que você é, o que você conquistou foi porque você se esforçou, você trabalhou, você acordou cedo, você foi mais esperto que os outros, você foi mais inteligente, sabe o que acontece? Você vai ficar com medo de que um dia apareça um mais inteligente do que você, um mais esperto do que você, que um dia você não tenha a força que antes você tinha. Então será sempre uma alegria limitada, cercada pelo medo, cercada pela ansiedade.
Mas quando você reconhece, não, o que eu tenho foi a graça de Deus. Deus usou o meu esforço, Deus usou a inteligência que Ele me deu, Deus usou as oportunidades, as portas que Ele abriu, mas foi Ele, no final das contas foi Ele. Quando você reconhece isso, então tua alegria pode ser completa. Porque tua confiança está em quem? Em Deus. E Ele não muda. Ele tem jurado que vai abençoar o seu povo. Ele tem jurado que vai cuidar do seu povo. Ele tem feito isso. Quando sua confiança está nele, você pode desfrutar de uma alegria na presença dele. Então lembre-se de clamar, de pedir, mas lembre-se também de louvar. Lembre-se também de agradecer. Estamos chegando aí no final de um ano. Como todo ano, trouxe suas bênçãos e seus problemas. Trouxe seus desafios, suas vitórias, algumas derrotas. Você tem lembrado de colocar isso diante de Deus e inclusive de agradecer? De colocar, de louvar a Deus? Quantas vezes nestes momentos a gente festeja com os amigos, festeja até sozinho, festeja com a família, não que isso seja errado, mas não festeja com Deus. Não festeja com o povo de Deus. Não está disposto a isso. Não tem um coração propício a isso. De louvar a Deus junto com o seu povo, nos seus átrios, pelas bênçãos que Ele dá. Às vezes na hora do aperreio a gente lembra. Não, tem um pessoal que ora por mim. Mas na hora de louvar, não lembra. Deus nos convida, nos incentiva, nos desafia à oração, a clamar por suas promessas, a clamar de modo incessante, a clamar de modo vigilante, a clamar de modo concentrado, de modo eloquente, de modo disciplinado e de modo urgente. Mas Deus nos convida também a louvar, a agradecer. E você pode fazer isso hoje, agora. Você pode agradecer a Deus, porque Ele tem prometido restaurar Jerusalém. Aí você pergunta, o que isso tem a ver comigo? Romanos capítulo 11 vai dizer que no dia que Deus restaurar Jerusalém e o povo de Israel, será a restauração também de toda a terra. Será quando Ele vai estender o seu reino. Então por isso nós devemos clamar para que Deus restaure Jerusalém, para que Deus cumpra suas promessas a Jerusalém, para que Ele cumpra suas promessas ao povo judeu. O apóstolo Paulo diz que quando o povo judeu recusou o Messias, isso abriu a porta da salvação aos gentios. Aí ele argumenta, quanto mais quando eles reconhecerem o Messias, aí é que a bênção se estenderá a toda a terra. É por isso que a gente deve clamar. Você pode louvar a Deus porque Ele jurou restaurar aquela cidade. E quando Ele restaurar, Ele vai instalar o seu reino neste mundo. E aí todo problema, todo perigo, tudo vai acabar. Mas você pode também agradecer pelas promessas que Ele tem para mim e para você, que não somos judeus, que não somos de Jerusalém. A promessa de sempre estar conosco, de nunca nos deixar, nunca nos desamparar, de sempre se fazer presente em nossa vida. A promessa de que sempre o seu trono está acessível para nós chegarmos e clamarmos. A promessa do perdão dos pecados, a promessa da salvação, a promessa da justificação, a promessa de que Ele vai voltar para nos tirar deste mundo. A promessa de que a morte não será o nosso fim, porque Ele vai trazer a ressurreição. Quantas promessas nós temos para orar e agradecer a Deus. Que sua vida de oração seja diferente. Que você lembre destes incentivos, de Deus nos convidando, nos chamando, para sermos vigilantes das suas promessas. Para lembrarmos a Ele das promessas que Ele fez.
para não descansarmos, nem darmos descanso a Ele, o importunarmos, para que Ele cumpra essas promessas. E desde já agradecendo, porque Ele jurou e Ele vai cumprir estas promessas. Amém.